Marcos capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática aquilo que é o teu querer na nossa vida diária, a fim de que o Senhor seja honrado através da nossa conduta, a fim de que sejamos vasos úteis para a propagação do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém, Pai. Jesus está em casa, as multidões souberam e o procuraram. A casa estava cheia, a sala superlotada. Na porta, do lado de fora, as pessoas se aglomeravam. Não tinha mais como ninguém entrar ali. Mas alguns homens, eles levaram um amigo que era paralítico até Jesus. O texto não diz de onde ele foi levado até Cafarnaum. Nós não sabemos a distância, mas sabemos que dentre esses homens, esses amigos do paralítico, 4 pegaram na maca e o carregaram, dando a entender que era um homem adulto, pesado, né, que exigiu esse esforço. E aí ele foi levado pelos seus amigos até a presença de Jesus. Ao chegarem na casa, viram a dificuldade, mas viram também uma escada, algo que era muito comum nas casas daqueles dias em Israel. Essa escada dava para o eirado, subiram, abriram um buraco ali no eirado e com cordas desceram a maca até a presença do Senhor Jesus, cumprindo a missão deles. Amigos que levaram aquele paralítico até a presença de Jesus. Eles não podiam resolver o problema do seu amigo, mas eles fizeram aquilo que era possível. Levaram seu amigo até a presença de alguém que podia resolver, e resolveu. E resolveu de uma forma muito melhor do que eles poderiam imaginar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Há muitas bênçãos que estão disponíveis para nós. Os celeiros do céu estão abarrotados de bênçãos. E essas bênçãos não são para os anjos de Deus, são para nós. E nós carecemos dessas bênçãos. Mas o que eu quero nessa noite é destacar uma dessas bênçãos, que é a maior de todas as outras, que é a mais importante bênção que existe. Alguém pode receber muitas bênçãos de Deus, mas se não receber essa, não vai adiantar nada.
Porque todas as bênçãos são muito boas, muito importantes para essa vida terrena, que é breve, que é curta, que é passageira, que já está chegando no final para muitos de nós aqui. Mas a maior de todas as bênçãos se estende por toda a eternidade. E é sobre ela que nós vamos falar. Jesus percebeu, veja que interessante, os escribas, eles não falaram, eles pensaram, eles arrazoaram no seu coração. E Jesus percebeu que eles estavam murmurando. Quem é esse que está blasfemando? Quem é esse que pensa que pode perdoar pecados? Eles não reconheceram a autoridade em Jesus para dizer aquelas palavras. E por que eles não reconheceram a autoridade de Jesus? Porque não reconheceram a sua identidade. Se eles tivessem reconhecido quem é Jesus, eles não teriam pensado aquelas coisas. Então vamos lá. Para você compreender mais facilmente o texto, nós podemos abordá-lo da seguinte forma: da perspectiva dos amigos do paralítico. Em segundo lugar, da perspectiva do próprio paralítico, o homem que foi curado, mas também da perspectiva do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, da perspectiva dos amigos, nós vemos assim lições muito interessantes. Nós aprendemos através da conduta deles, da atuação deles, como proceder para com as pessoas. Como é que nós podemos fazer o bem às pessoas? O que é que nós precisamos fazer para ajudar o nosso próximo? Eles demonstraram, nessa passagem aqui, nessa narrativa, iniciativa. Eles agiram, eles foram proativos. Eles não ficaram apenas discutindo, se reunindo e pensando e orando e quem sabe, vamos ver. Não, eles tiveram iniciativa, eles agiram. E nós, é muito importante, eu sempre enfatizo isso, em cada igreja que eu pastoreei sempre fiz isso, a importância de planejar, de se organizar, de sonhar. Mas de nada adianta você ser um sonhador, um grande planejador, se você não realizar, se não fizer acontecer. Tem que fazer, arregaçar as mangas e agir. Eles fizeram isso, eles tiveram a iniciativa de procurar aquele seu amigo. Quando ouviram falar que Jesus estava na cidade, pegaram ele, colocaram na maca e levaram até a casa onde Jesus estava. Nós aprendemos também com eles que houve cooperação, que eles se ajudaram entre eles, que eles abraçaram aquela missão e se propuseram a formar uma equipe, e essa equipe foi bem sucedida. E que coisa bonita é na igreja nós fazermos as coisas juntos. Ainda que demore mais um pouco de tempo, ainda que não saia tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso, mas foi feito junto. Nós nos somamos, nós nos unimos para realizar algo, e isso tem um grande valor aos olhos do nosso Pai. Eu citava hoje pela manhã que tem um ditado africano, que tem muita gente querendo assumir a paternidade dele. Sozinhos nós vamos mais rápido. Já ouviu isso? Juntos nós vamos mais longe. Então, na igreja, nós precisamos sempre enfatizar isso, a importância de fazermos as coisas juntos, em equipes. A equipe de louvor, a equipe da recepção, a equipe disso, daquilo, isso é valioso. Eu, como pastor, me realizo, como líder, me realizo vendo a igreja mobilizada, atuando, agindo, para uns abençoarem os outros e juntos as pessoas que ainda não têm o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles agiram cooperando uns com os outros.
A ação de operar conjuntamente, cooperação. Mas aprendemos também com eles sobre determinação. Houve obstáculos e eles encararam os obstáculos. Eles não fizeram de conta que não tinha problemas. Tinham os problemas. Eles viram, mas eles enfrentaram e eles venceram e eles cumpriram a sua missão. Nós aprendemos com aqueles homens a respeito da determinação. Nada os impediu de colocar o seu amigo na presença de Jesus. Uma multidão diante deles. A sala lotada de pessoas. Eles subiram pela escada. Eles abriram um buraco. Eles arranjaram cordas, amarraram na maca, desceram aquele homem. Talvez tremendo de medo ali, mas desceram ele até a presença de Jesus. O que estava em jogo para eles era: a nossa missão é pegar o nosso amigo e colocar diante de Jesus. Eu não posso resolver, você não pode, os escribas não podem, saduceus, herodianos, fariseus, mas Jesus pode. Então vamos colocar ele na presença de Jesus. Aprendemos também com aqueles homens sobre a criatividade. Eles fizeram algo de uma forma diferente, inusitada. Não era comum entrar com alguém enfermo na casa, e subindo a escada e descendo com cordas, né, depois de abrir um buraco na casa da pessoa. Imagino eu que eles conheciam o dono da casa, ou pediram autorização para fazer aquilo, né? Mas o certo é que eles inovaram. A missão foi realizada. Eles não seguiram algum manualzinho dizendo como é que faz, mas alguém teve a ideia brilhante: não vamos voltar, não vamos desistir, nós chegamos até aqui. Quem sabe algum deles disse: olha, nossa intenção foi muito boa, já chegamos até aqui, Deus conhece o nosso coração, mas não dá, por que forçar? Quem sabe amanhã a gente encontra Jesus na beira da praia, tem mais espaço para chegar até Ele. A gente encontra Jesus no mercado ou numa praça, mas aqui não dá, está cheio demais, vocês estão vendo, vão para casa. Não, eles foram determinados e alguém teve a ideia, os demais abraçaram aquela ideia. E como é gostoso na igreja a gente abraçar a ideia de outro irmão. Mesmo o pastor, o presbítero reconhecer: olha, a ideia da irmã fulana foi melhor do que a minha, eu abro mão, vamos seguir essa ideia daí. Criatividade. Aprendemos com esses homens também sobre fé. Eles creram naquela possibilidade, eles creram que Jesus poderia mudar a realidade do seu amigo. O paralítico, ele não podia entrar no templo em Jerusalém, o paralítico não podia entrar na sinagoga em Cafarnaum, ele não tinha uma vida social, ele não tinha uma vida religiosa, ele era excluído, era marginalizado. E eles creram na possibilidade de uma transformação na vida, na realidade do seu amigo. Mas o que moveu o coração deles foi a compaixão. Eles amavam o seu amigo. Eles se importavam a ponto de abrir mão de toda a comodidade, de abrir mão do seu tempo, de se esforçar, como nós dizemos, né, de pagar o preço, de pegar ali na maca, junto com os demais, e de sair pelas ruas empoeiradas de Cafarnaum, até chegar naquela casa, subir aquela escada, abrir o buraco. Eles se importaram. A compaixão move o coração. Nós vemos várias curas acontecendo, a libertação de demoniados, porque Jesus foi movido por compaixão. Não é porque ele viu fé no coração das pessoas, não é porque as pessoas confiaram nele. Independente de confiar ou não, movido por compaixão, Jesus operou milagres. Da perspectiva dos amigos, nós aprendemos muitas lições. Agora, observe esse texto, essa passagem bíblica, da perspectiva do paralítico. Ele foi levado a Jesus, ele não podia ir por ele mesmo. Ele dependia das pessoas para ser levado para um lado e para outro. Os amigos o procuraram, fizeram aquela proposta, e ele disse: ok, vamos tentar. E então
ele se deixou ser levado, e ele foi levado até Jesus, cativo por aquela enfermidade, por aquele mal. Mas quando ele saiu da presença de Jesus, o mal já não mais o acometia, ele já estava livre, para a glória de Deus. Ele era escravo da paralisia, ele vivia preso àquela maca, mas no encontro com Jesus, ele ficou livre do seu mal. Aquilo que era impossível para os médicos naqueles dias, foi tão simples para aquele que é o médico dos médicos. Uma palavra de Jesus, e ele ficou livre do seu mal. Aquilo que era uma causa perdida na vida daquele homem, tornou-se motivo de festa, de alegria, de celebração. Aquele homem paralítico, ele foi levado a Jesus carregado numa maca. E ele saiu da presença de Jesus andando e levando debaixo do braço a sua maca. Ele não podia ir sozinho, foi levado pelos amigos, e na presença de Jesus o milagre aconteceu. Porque quando nós temos essa consciência de que estamos diante do Rei da Glória, do Senhor Jesus Cristo, daquele que é a razão de ser de todas as coisas que existem, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer na vida de alguém que coloca a sua confiança em Jesus de Nazaré. Tudo pode acontecer. E aquele homem, então, experimentou esse milagre de Jesus, e agora saiu carregando a sua maca, livre da sua enfermidade, porque ele se deparou, ele teve um encontro pessoal com o Senhor, com o Criador, com o autor e conservador da vida, o autor e consumador da fé, aquele que é a razão da nossa esperança, estava ali diante dele, e ordenou que ele ficasse curado, e ele ficou. Nós vemos que aquele homem paralítico foi levado a Jesus, e ele queria muito uma bênção, e ele recebeu no mínimo 3, e uma das 3 é aquela que podemos entender, podemos considerar como sendo a maior de todas as bênçãos. Ele queria ser curado, ele queria ficar livre da paralisia, ele ficou. Mas Jesus tinha algo muito maior do que isso. Porque alguém pode ser curado de uma enfermidade e continuar vivendo no vazio existencial, e continuar vivendo na cegueira espiritual, e morrer, e passar toda a eternidade distante do Deus vivo, do Deus amoroso, do Todo-Poderoso. Mas isso não aconteceu com aquele homem. Ele queria cura física e recebeu, ele ficou livre da enfermidade, que lhe gerava aflição, traumas, limitações sérias, mas ele recebeu também a paz no seu coração. Ele ficou livre do tormento, ele ficou livre das angústias que o adoeciam emocionalmente. E ele recebeu ainda mais, a maior de todas as bênçãos, ele recebeu o perdão para os seus pecados. O pecado que afastava aquele homem de Deus foi removido pela palavra do Senhor Jesus. Você está livre dos seus pecados, os seus pecados estão perdoados. O perdão não resolve tudo, mas possibilita a reconciliação. E aquele homem foi reconciliado com Deus através do perdão que recebeu de Jesus. E através da sua reconciliação com Deus, ele podia agora viver em comunhão com o Deus eterno, com o nosso Pai, com o amado da nossa alma. Isso nós aprendemos da perspectiva do paralítico. Queria uma bênção, recebeu várias bênçãos, mas recebeu acima de tudo a mais importante, aquela que lhe possibilitaria viver toda a eternidade na presença de Deus, na presença do Senhor. E para a gente fechar essa reflexão, da perspectiva de Jesus, nós vemos que logo de início, Jesus confrontou a teologia deles. Por que vocês estão arrazoando no coração de vocês sobre a minha condição, a minha autoridade de perdoar pecados?
Só podia ser curado se antes fosse perdoado. A teologia deles não estava, na verdade, errada. O que estava errado era o não reconhecimento da identidade de Jesus. Os fariseus, eles tinham muito conhecimento da lei. Eles erravam, claro, nas interpretações, que acabavam gerando escravidão ao invés de libertação na vida das pessoas. Mas eles eram bons de teologia, eles eram doutores da lei. Mas eles não reconheceram, eles perderam a oportunidade de encurvar-se diante do Senhor, do Eterno, do Príncipe da Paz, do Pai da Eternidade, Jesus de Nazaré ali diante deles. E aí nós vemos que ali, Jesus mostrou a sua compaixão por aquele homem. Foi o que Jesus fez com aquele garoto endemoniado, que foi levado à presença dos discípulos de Jesus, quando Jesus estava no monte, sendo transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Os outros 9 estavam lá embaixo. Jesus com Pedro, Tiago e João lá em cima, num tempo de adoração glorioso, em oração, revelando-se a ele, transfigurado com ele na glória. Mas lá embaixo os outros 9 estavam ralando, estavam trabalhando, e receberam um pai desesperado, e não conseguiram expulsar o demônio da vida daquele garoto. E aí quando Jesus desceu, quando Jesus chegou ali, encontrou o burburinho, a confusão e o desespero daquele pai, que clamou pela ajuda dele. E Jesus percebeu que não havia fé naquele garoto, estava endemoniado, não havia fé no coração do pai, estava hesitante, pedindo a ajuda de Jesus, mas pedindo inclusive que Jesus o ajudasse na sua falta de fé. Não havia fé suficiente para ver o milagre acontecer da parte dos seus próprios discípulos, e vinha uma multidão de curiosos se aproximando, e Jesus, movido por compaixão, libertou aquele garoto, o curou e o restituiu ao seu pai plenamente curado, para a glória do Senhor. Jesus mostrou a sua compaixão àquela mulher hemorrágica. Jesus mostrou a sua compaixão ao paralítico de Betesda, à filhinha de Jairo e a tantas outras pessoas. A motivação no coração de Jesus para curar, pelo menos uma das suas motivações era compaixão. Nós podemos afirmar que a primeira motivação de Jesus era a glória do Pai. A segunda motivação de Jesus era apontar para a identidade dele próprio. Os sinais que ele operava apontavam para quem ele é. Mas também Jesus operava milagres para abençoar a vida das pessoas, para restaurá-las, para demonstrar publicamente que um tempo novo estava sendo inaugurado em Israel. Jesus amou aquele homem, Jesus contemplou a fé no coração deles, do paralítico e dos seus amigos, e o acolheu com amor. Liberou sobre ele o perdão dos seus pecados e logo em seguida a cura que ele tanto sonhava em receber. Para nós fecharmos essa reflexão, algumas breves aplicações. A primeira, como é importante, como é valioso termos bons amigos, amigos que nos aproximam de Jesus. Amigos que nos puxam para junto de Jesus, que nos levam aos pés do nosso Senhor. Como é bom sermos bons amigos das pessoas e nos importarmos com elas a ponto de levá-las à presença de Jesus. Mas como é bom, como é melhor ainda, reconhecermos em Jesus o nosso maior amigo. Hoje de manhã cantamos uma canção muito antiga que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Jesus disse certa feita para os seus discípulos: eu já nem chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque eu tenho revelado tudo para vocês. Vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando.
Mas era uma relação de intimidade que Jesus queria desenvolver com seus discípulos. E isso é o cristianismo, uma relação de companheirismo, de intimidade, de amor entre nós e de Jesus para conosco também, como nosso amigo maior, aquele de todas as horas, aquele que jamais falha conosco, aquele companheiro inseparável. Em segundo lugar, uma outra aplicação que podemos fazer nesse texto é a respeito da salvação eterna. Semana passada, semana retrasada, melhor dizendo, eu recebi pela primeira vez minha aposentadoria. Que coisa gostosa, né? Eita Maria! Quando eu vi tanto dinheiro, meu Deus, o que é que eu vou fazer com tanto dinheiro assim? Mas é uma coisa boa demais. A minha contadora ainda é aqui de Itaquera, né? Foi minha ovelha, e ela trabalha com advogado. O rapaz assumiu a causa, rapidamente deu certo, foi tudo muito rápido, e já saiu. Vou ficar 3 meses, pagando o advogado, mas tudo bem, ele fez o trabalho dele, né? E que coisa boa, que bênção. Eu poderia aqui contar várias bênçãos que eu recebi esse ano, todas elas preciosas para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus netinhos, bênçãos do Senhor para nós, bênçãos da igreja, que nós recebemos ao longo desse ano, mas nada, absolutamente nenhuma bênção pode se comparar com a certeza que você tem de que Jesus mora no seu coração. Ele veio, ele desceu, ele veio ao seu encontro para morar no seu coração, para assegurar, para lhe garantir que você vai morar com ele por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra. Esse lugar glorioso que ele está preparando para nós. Ele veio para nos garantir que nós iremos, e ele está conosco. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E a palavra de Jesus é fiel, e o homem de Nazaré não pode mentir. É homem de palavra. A sua palavra não volta atrás. A salvação é a bênção maior. Através do perdão dos pecados, nós fomos reconciliados com Deus Pai, através de Jesus Cristo. E uma vez reconciliados, nós desenvolvemos a nossa vida de comunhão. Você passou pela experiência do batismo, ele representa a sua entrada no corpo de Cristo, o início da sua caminhada cristã, mas todo mês você participa da Santa Ceia, que representa a sua vida com Cristo, o seu dia a dia vivido na presença de Jesus. A Santa Ceia representa aquele momento em que todos os dias Jesus lhe puxa para junto dele, para aquele momento chamado de devocional, e ministra o seu coração. E você se alimenta do pão do céu. Que coisa gloriosa é você cear na presença de Jesus todos os dias, se alimentar do pão do céu, ser saciado da justiça do Senhor, ser alimentado com o alimento espiritual. A salvação é o presente maior, essa convicção que nós temos na nossa alma de que Jesus está aqui, de que Ele está sentado num alto e sublime trono à destra de Deus Pai, mas que Ele também está sentado no trono do nosso coração, de que nós vivemos com Ele dia após dia. Estamos aqui, Ele está aqui conosco, daqui a pouco estaremos em casa, Ele estará lá conosco também. Amanhã, no trampo, na luta, no trabalho, lá estará o nosso Senhor guiando nossos passos, nos orientando em cada decisão a ser tomada. Jesus não é um simples milagreiro, Ele veio para nos reconciliar com o Pai, para nos dar vida, uma vida terrena abençoada, mas uma vida eterna assegurada na sua presença. Ele veio para mudar a nossa história, para transformar o nosso caráter. Uma terceira aplicação nesse texto: muitas pessoas são curadas e continuam vivendo no erro. Nós conhecemos igrejas cuja ênfase, cuja bandeira ministerial é cura, libertação e prosperidade financeira, mas o caráter das pessoas não é trabalhado. Elas não aprendem que o discípulo de Jesus é alguém disciplinado.
É alguém que busca dia após dia praticar as disciplinas espirituais para se manter no reto caminho. E quando esse discípulo se afasta do caminho, aí vem uma disciplina corretiva para ele voltar para a prática das disciplinas preventivas, as disciplinas espirituais. E para finalizar, você sabe que a Bíblia, ela é cristocêntrica. Isso significa que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo é o centro da mensagem. Todas as narrativas bíblicas, elas fazem parte de uma narrativa maior, que fala de Jesus, que fala da salvação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que fala do amor de Deus, esse Pai maravilhoso, que antes da fundação do mundo, antes de nos criar, nos amou e elaborou um plano para a nossa salvação. O culto é cristocêntrico. Tudo que acontece no culto tem que apontar para Jesus. Ele tem que ser o centro das atenções. Não é a equipe de música, não é o liturgo, não é pregador, é a pessoa de Jesus. Tudo tem que apontar para Ele. Nós temos que sair daqui cheios da glória de Jesus, dispostos a falar de Jesus para as pessoas, dispostos a amá-lo mais, a servi-lo mais fielmente. Jesus não é apenas o centro das atenções, Ele é tudo da nossa vida. Ele é o nosso ânimo, Ele é o arrimo da nossa sorte, Ele é a porção da nossa herança, Ele é a razão da nossa esperança, Ele é tudo em todos, como disse o apóstolo Paulo. Ele é o amado da nossa alma. E em nome de Jesus, o que eu peço ao Senhor nessa noite, é que você se apaixone cada vez mais pelo Senhor Jesus. Ele é a resposta para os anseios mais profundos da sua alma. E nunca esqueça de valorizar em todas as situações da vida, no momento da bonança, no momento da celebração, de valorizar o presente mais valioso que o ser humano pode receber e que você já recebeu, que é a salvação em Cristo Jesus. Perdão dos seus pecados, a reconciliação com o Pai através de Jesus e a certeza de que você vai morar no céu. Essa jornada terrena está chegando ao seu final, rapidamente. Alguns de nós estamos mais na frente da fila, né? Teoricamente. Mas olha, daqui a pouco nós estaremos lá. Daqui a pouco. Essa vida aqui é muito curta, mas lá não vai findar. Por toda a eternidade estaremos na presença do Pai, contemplando a face de Jesus, louvando e adorando ao nosso amado por toda a eternidade. Amém. Vamos ficar de pé um instante, vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, nós te damos graças por esse tempo de reflexão da Tua Palavra e rogamos ao Senhor que essa palavra compartilhada seja guardada em cada coração, que ela crie raízes, que ela germine, que ela cresça, que ela frutifique para a glória do Teu santo nome. E ó Deus, que nós possamos nos apropriar mais e mais a cada dia desse grande amor do Senhor por nós, dessa compaixão que levou o Senhor a mover-se na nossa direção, a descer, a vir ao nosso encontro, a estender a sua forte mão para nos alcançar, para nos tirar do tremedal de lama, do fundo do pecado, e nos erguer para o Teu colo, para o Teu seio, para vivermos na Tua presença. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão por esse presente maravilhoso que é a presença viva e real do Senhor na nossa vida, a cada dia aqui nesse mundo. E a certeza de que por toda a eternidade vamos continuar desfrutando da maravilhosa presença do Senhor. Nós te bendizemos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, pastor.